Janot diz que foi armado ao STF com intenção de matar Gilmar Mendes. Ministro sugere ajuda psiquiatra a ex-procurador-geral da República. O ex-procurador-geral disse que decidiu matar o ministro Gilmar Mendes após ele ter invadido a história sobre sua filha, mas desistiu por bom senso. Em maio de 2017, a Operação Lava Jato estava atingindo seu ponto mais alto. O ex-presidente Lula teve a primeira audiência com o juiz Sérgio Moro, no caso do apartamento triplex. A presidência de Michel Temer tremeu após a divulgação de um vídeo que mostrava um deputado puxando pelas ruas de São Paulo uma mala cheia de dinheiro e a delação premiada dos donos da JBS disparou ondas de choque devastadoras contra o mundo político. Houve também um quarto episódio, até agora desconhecido, que por pouco não mudou radicalmente a história da maior investigação criminal já realizada no país. No dia 11 daquele mês, o então procurador da República, Rodrigo Janot, o chefe da operação em Brasília, foi a uma sessão do Supremo Tribunal Federal, decidido a executar o ministro Gilmar Mendes. O plano dele era dar um tiro na cabeça do ministro e depois se matar, a cerca de 2 metros de distância de Mendes, na sala reservada onde os ministros se reúnem antes de iniciar os julgamentos no plenário. Janot sacou uma pistola do coldre que estava escondido sob a beca e a engatilhou. Mesmo para quem conhece o temperamento mercurial de Rodrigo Janot, é difícil imaginá-lo praticando um ato de tamanha loucura. Naquele dia, porém, ele estava transtornado. O procurador-geral e o ministro viviam trocando alfinetadas em público. Gilmar Mendes era e ainda é um dos mais ferrenhos críticos dos métodos utilizados pela força-tarefa da Lava Jato. As divergências chegaram a ponto de um se recusar a pronunciar o nome do outro. O ministro se refere a Janot como bêbado e irresponsável. O ex-procurador costuma chamar Mendes de perverso e dissimulado. Em maio de 2017, o embate começou a entrar em ebulição, quando Janot pediu ao STF que impedisse Mendes de atuar em um processo que envolvia o empresário Eike Batista. O procurador alegou que a esposa do ministro, Guiomar Mendes, trabalhava no mesmo escritório de advocacia que defendia Eike. Na sequência, foram publicadas notícias de que a filha de Janot era advogada de empreiteiras envolvidas na Lava Jato e que, por analogia, também colocaria o pai na condição de suspeito. O procurador identificou Mendes como origem da informação e, nesse instante, decidiu matá-lo. Em depoimento à revista Veja, ele confessa: ia dar um tiro nele e me suicidar. É uma revelação surpreendente. O procurador vai lançar na próxima semana o livro Nada Menos Que Tudo, escrito pelos jornalistas Jailton de Carvalho e Guilherme Evelyn, em que narra episódios desconhecidos ao longo dos 4 anos em que esteve à frente das investigações do maior escândalo político do país. São histórias que se passam no coração do poder, envolvendo os homens mais poderosos da República e empresários influentes nos momentos mais agudos da operação.
Na entrevista à Veja, o ex-procurador-geral fala do livro, das pressões, das ameaças e das perseguições que sofreu ao longo da operação e continua que o alvo de sua ira cega era o ministro Gilmar Mendes. Esse inspetor Javer da humanidade resolveu equilibrar o jogo envolvendo a minha filha indevidamente. Tudo na vida tem limite. Naquele dia cheguei ao meu limite. Fui armado para o Supremo. Ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidaria. Estava movido pela ira. Não havia escrito carta de despedida. Não conseguia pensar em mais nada. Também não disse a ninguém o que eu pretendia fazer. Esse ministro costuma chegar atrasado às sessões. Quando cheguei à antessala do plenário, para minha surpresa, ele estava lá. Não pensei duas vezes. Tirei a minha pistola da cintura, engatilhei, mantive-a encostada à perna e fui para cima dele. Mas algo estranho aconteceu. Quando procurei o gatilho, meu dedo indicador ficou paralisado. Acompanhe agora todo o depoimento do ex-procurador-geral da República. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia era que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer, mas tem uma atividade muito intensa, que não é a judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui para cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Mas foi por isso aqui.